Tudo bem, a graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos na nossa série de estudos sobre Eclesiastes. Hoje leremos juntos Eclesiastes capítulo 2 e meditaremos na palavra de Deus, extraindo lições preciosas para o seu e para o meu coração. Então vai abrindo o seu coração, deixa Deus falar com você. Eclesiastes 2, versículo 1, disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disso é loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servas e servas, tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Provia-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois, passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigaram debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade, grande mal. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. 26 versículos, com lições preciosas para o nosso coração.
Então vemos aqui uma continuação, né, da busca do pregador, no caso aqui, o grande rei Salomão, pelo sentido da vida, no capítulo 2, debaixo do sol. A grande pergunta é: o que o homem ganha com todo o seu trabalho? Essa é a grande pergunta do capítulo 2 de Eclesiastes, que também é perguntada lá em Eclesiastes 1:3. Temos como tema central a vaidade dos prazeres, riquezas e sabedoria humana, quando desconectados do Criador. Essa é a tese central desse segundo capítulo de Eclesiastes. Vemos uma estrutura do capítulo. Primeiro, experiência com os prazeres, versículo 1 a 11. Segundo, uma reflexão entre sabedoria e loucura, de 12 a 17. Terceiro, a frustração do trabalho e da herança, versículos 18 a 23. E uma conclusão divina, quarto pontinho, o dom de Deus, de 24 a 26. Primeiro vemos a experiência com os prazeres, de 1 a 11. O teste do hedonismo, quando ele diz no versículo 1 a 3, resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Vemos aqui Salomão experimentando o prazer como se o prazer fosse o caminho para a felicidade. Uma grande ilusão, é claro. Risos, vinho, entretenimento são loucura quando estão desconectados do Criador. Não preenche o vazio da alma do homem quando o homem está desconectado do Criador. Uma aplicação prática para isso é que prazeres efêmeros levam à frustração, à decepção, quando elevados a fins em si mesmos. Quando você busca nos risos, nos vinhos, no entretenimento, isso é loucura. Não preenche o vazio da sua alma. Segundo momento, vemos o teste das obras e das posses, de 4 a 8. Grandes projetos, vemos palácios, vinhas, jardins, reservatórios, acúmulos de riquezas, ouro, prata, cantores, haréns de mulheres. E a grande conclusão aqui de Salomão é que tudo era vaidade, no versículo 11. Aplicando para nós hoje, riquezas e conquistas não garantem satisfação. Sem Deus, são correr atrás do vento. Vemos num terceiro momento aqui o contraste entre a sabedoria e a loucura, de 9 a 11. Salomão mantém a lucidez. A sabedoria permaneceu comigo, disse ele no versículo 9. Mas ele reconhece: o mesmo destino espera para o sábio e para o tolo, no versículo 14. Vemos uma vaidade dupla aqui. Nem a sabedoria humana evita a morte ou assegura significado para a vida, nos versículos 15 a 16. Temos num segundo pontinho aqui a reflexão sobre a sabedoria e a loucura, de 12 a 17. A sabedoria é diferente de loucura, é claro, mas a sabedoria, na verdade, quando demasiada, né, e desenfreada, destrambelhada, sim, pode levar até a loucura, né? A gente vê isso na experiência de muitas pessoas que às vezes estudam demais, vão atrás do conhecimento, da inteligência e acabam virando até loucos, né? A sabedoria tem vantagem prática, é claro, ela ilumina a nossa alma como a luz, mas também tem limites. O mesmo acontece com o tolo e com o sábio, ou seja, mesmo o sábio ou o tolo, ambos morrem. Uma aplicação existencial é que a sabedoria secular, né, essa que nós estamos falando aqui, não resolve o problema da mortalidade. É o que aqui o autor Salomão está tentando falar. A angústia da finitude nós vemos de 15 a 17. Odiei a vida, diz ele no 17. Vemos uma espécie de frustração aqui diante da inevitabilidade da morte. Frustração diante da inevitabilidade da morte. Porque a morte ninguém pode evitar. O ponto crucial aqui para nós guardarmos no nosso coração é que a vida sem perspectiva eterna acaba gerando angústia e desespero. Vou repetir, a vida, se nós não vivemos numa perspectiva eterna, acaba gerando angústia e desespero. Assim como um castelo de areia destruído pela maré. Terceiro pontinho para vocês, a frustração do trabalho e da herança, de 18 a 23. No primeiro momento, vemos o ódio ao trabalho. Odiei todo o meu trabalho, diz ele no versículo 18. E o motivo é porque os herdeiros podem desperdiçar a herança, no versículo 19. Vemos aqui uma espécie de injustiça
percebida, injustiça percebida. O fruto do esforço desse homem é deixado a quem não labutou, no versículo 21. Um exemplo contemporâneo, muito comum, é empresários que veem seus sucessores destruírem a obra de toda a sua vida. Outro momento, segundo momento, vemos a miséria do esforço sem descanso. A miséria do esforço sem descanso. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho? É o que pergunta ele no versículo 22. E o grande paradoxo aqui é trabalho mais ansiedade, gerando dor e tristeza no versículo 23. Então, uma aplicação prática para nós é: o trabalho sem propósito divino vira um fardo para nós. Tão importante quanto o trabalho é também o Shabat, o descanso, o desfrute do trabalho. E aí vemos uma conclusão divina no quarto pontinho que trouxemos para vocês aqui, o dom de Deus, de 24 a 26. Vemos uma resposta teológica aqui no versículo 24. Não há nada melhor do que comer, beber e encontrar satisfação no trabalho, é o que diz Salomão. E a grande chave hermenêutica aqui é que o prazer é um dom de Deus e não um fim em si mesmo. Combatendo aqui, claro, o hedonismo, que prega uma filosofia de vida, que prega o prazer pelo prazer, não importa o que, não importa se arrebenta os outros, se arrebenta, coloca o prazer como uma finalidade em si mesmo, o hedonismo. O que é errado, é mundano, é secular, é contrário às Sagradas Escrituras. É claro que existem prazeres lícitos, prazeres como dons de Deus, como nós vemos aqui, mas não como um fim em si mesmo. O prazer é um resultado e não um fim em si mesmo. É um reflexo, mas não um fim em si mesmo. Então vemos um contraste aqui com a autossuficiência humana que permeia os versículos de 1 a 11. No segundo momento vemos a soberania divina sobre a alegria, 25 e 26. Quem pode comer ou alegrar-se sem Deus? Pergunta ele no 25. Então vemos aqui um dualismo, né? Aquele que ao que agrada a Deus, vemos sabedoria, alegria e contentamento. Nos dons, nas capacidades, nas habilidades, nos prazeres lícitos, bíblicos e abençoados. Já o pecador, nesse dualismo, vemos um trabalho para acumular e o que será dado ao que agrada, que no final, né, será dado àquele que agrada a Deus. Ele vai trabalhar, acumular, gerar riquezas, mas no final essas riquezas serão dadas àquele que agrada a Deus, no versículo 26. Então, a aplicação pastoral para nós é: felicidade autêntica vem direto de Deus, da dependência de Deus, e não das conquistas ou sucessos humanos. Vemos princípios imutáveis aqui. Primeiro, a vaidade. Tudo fora de Deus é vaidade, é efêmero. 1 João 2,17 também menciona isso. Segundo lugar, vemos o dom divino. O contentamento é graça e não mérito humano. O contentamento é fruto da graça de Deus na nossa vida. Em terceiro lugar, vemos um propósito eterno. O trabalho deve glorificar a Deus e não ao homem, senão acaba promovendo vaidades. É o que nos ensina Colossenses também 3:23. O trabalho deve glorificar a Deus. Vemos também uma advertência para finalizar aqui: buscar significado em prazeres, riquezas ou sabedoria humana é correr atrás do vento. Então vemos um convívio com a fé aqui: aceitar a vida como um dom de Deus e viver com um coração grato diante de Deus e diante das pessoas. É o que nos ensina Eclesiastes nesse capítulo 2, fechando aqui de 24 a 26. Então, Deus não condena o prazer, o trabalho ou a sabedoria. Deus condena a idolatria deles. Quando reconhecemos a fonte de tudo isso como sendo o Senhor, tudo se torna adoração e Deus é glorificado através das nossas vidas. Amém? Um grande abraço a Romilda Ruiz, Preciosa, Carol Tait, Ana Paula Rossi, a Helenzinha, o Salim Miranda, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Espero que essa palavra seja bênção na sua vida e no seu coração. Estamos nessa jornada de Eclesiastes hoje. Ontem foi Eclesiastes 1, hoje foi Eclesiastes 2.
Amanhã Eclesiastes 3 e assim por diante, com a graça de Deus. Vamos crescendo, vamos aprendendo a palavra, lendo juntos e meditando na palavra do nosso Senhor. Amém? Dá um joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Não esqueça de deixar nos seus comentários aqui o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você, da onde você está nos assistindo. Aperta no aviãozinho, compartilhe com outras pessoas. No link de descrição também tem todas as informações do nosso ministério. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Também aqui no link de descrição tem todas as informações, caso você sinta no coração o desejo de colaborar, de exercer generosidade e abençoar esse ministério. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto dos irmãos por ouvir essa palavra através da nossa vida. Que Deus abençoe grandemente você. Que você seja erguido na força e no poder do Senhor, que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja cheio da sabedoria do alto, da sabedoria de Deus, que você viva na perspectiva eterna, porque somente na perspectiva eterna, caminhando na vida eterna que Jesus nos oferece, encontraremos sentido, propósito e bênção na nossa vida. Que o Senhor te abençoe, derrame ricas bênçãos sobre você, em o nome de Jesus. Amém e amém.